O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora convidando você para fazer parte dessa grande transformação social que nós precisamos no nosso país. Comece pela sua casa. Comece a transformar aquilo que você pode transformar dentro do seu lar. Você hoje já conversou com seu filho, conversou com seu esposo, perguntou como é que foi o dia, deu um bom dia a hora que acordou, ou estava na correria e tendo que fazer, né, tendo os afazeres, você não teve tempo de dialogar. Você já prestou atenção também nos idosos que fazem parte da sua família? Você já conversou com eles hoje? Talvez o seu pai, sua mãe, um tio, um amigo que já tem mais idade, que vive só. Você já ligou para ele para saber como é que ele está e dizer, olha, eu estou aqui, está precisando de alguma coisa? As pequenas atitudes é que fazem a grande diferença. Nenhuma construção, ela ocorre grande, né? É como nós também, seres humanos. Nenhum ser humano nasce grande, tem todo um processo. Então, para que a gente possa fazer a transformação social, também depende de cada um de nós, da nossa atitude que começa dentro de casa, vai para a rua, vai para a sociedade, e aí também nós podemos demonstrar isso quando a gente vai votar, as pessoas que estão candidatos ao nosso governo e que nós vemos que são pessoas sérias, e também cobrar deles, né? Quando a gente vota, a gente também depois tem que acompanhar para ver se eles estão fazendo aquilo que eles prometeram. Então tudo isso faz parte de uma transformação social e faz parte também da cidadania que deve ser praticada. Aqui no nosso programa você pode buscar lá no Face, programa Trilha Social, e você vai ver todas as pessoas que passaram por aqui, pessoas que transformam vidas, pessoas que têm histórias lindas para compartilhar, pessoas que fazem trabalhos maravilhosos. Você pode se engajar em um dos projetos que essas pessoas trabalham, nas organizações não governamentais que já passaram por aqui, mas também você pode criar uma forma, se seu coração pede algo diferente, algo que você pensa, olha, isso poderia transformar vidas, comece, dê o primeiro passo, não tenha medo, não fique acanhado, porque o primeiro passo não precisa ser grande, ele precisa de ser firme, e você depois dá o segundo passo, o terceiro, e assim você vai atingir muita gente, muitas pessoas com aquilo que você faz de coração para melhorar a vida das pessoas e, consequentemente, melhora a sua também. Eu vou contar uma história para vocês muito interessante, que ela fala de dois sapos, duas rãs, né? Duas rãs que estavam dentro de um curral. E nesse curral tinham as vacas que davam leite, e estavam lá as pessoas que cuidam das vacas, que tiram o leite, e eles se ausentaram. E essas rãs, pulando de lá para cá, sem prestar atenção, caíram dentro de cada uma caiu num balde de leite e começaram a se debater. Só que o balde era muito alto, elas não tinham condição de ter um apoio para dar um salto e sair daquele balde. E aí elas ficaram conversando, uma falava assim, olha, eu vou ficar me debatendo, eu não vou afundar, de alguma forma eu vou arrumar um jeito de sair daqui. E a outra já estava cansada, ela falava, eu vou desistir, sabe por quê? Não tem jeito, o balde é muito alto, eu estou tão cansada, eu vou desistir, eu não vou fazer mais esforço nenhum. E a outra falou, não, eu vou continuar. Tem algum jeito, eu tenho certeza que tem algum jeito de eu sair daqui. E continuou se debatendo. A outra que desistiu, afundou no balde, infelizmente morreu afogada. E aquela outra que estava no balde se debatia, ela se debateu por horas. E por se debater dentro do balde de leite, o leite virou manteiga. E nisso, virando manteiga, ela pôde se sustentar e dar o salto para sair daquele balde. Então, o que a gente aprende com essa lição? Que a gente não deve desistir nunca. Não importa a situação que você esteja passando. O importante é que você tenha fé de que existe, fé realmente que existe uma solução, porque para tudo existe uma solução. Existe uma forma de você resolver. Nós não podemos desistir. Não existem pessoas fracassadas. O que existem são pessoas que desistem de continuar lutando. E na vida, quando nós temos um objetivo e queremos alcançá-lo, seja ele qual for, nós temos que tentar.
Se você não tentar, você já sabe que 100% você não vai conseguir. Se você tentar, você tem 50% já de chance de conseguir. E o restante vem com o tempo e com a sua persistência e também se precisar mudar de estratégia, porque muitas vezes nós seres humanos somos muito teimosos, nós queremos resolver um problema e sempre queremos resolver do mesmo jeito. Muitas vezes nós temos que ampliar nossa consciência e olhar para aquele problema de uma forma diferente e buscar qual a minha responsabilidade e de que forma que eu posso mudar para poder solucionar esse problema. Muitas vezes, um problema que você tem na sua vida depende apenas de uma mudança sua de comportamento. Então pense nisso e leve isso para o seu coração e para a sua vida. E o programa Trilha Social hoje está recebendo uma pessoa que é assim um exemplo de superação, é um exemplo de uma pessoa que não desiste nunca e que faz a sua trilha de vida sempre buscando viver, olhando para frente, porque se você olhar para tudo aquilo que te aconteceu de ruim e ficar lamentando, isso não vai te fortalecer. É importante sim você saber de onde você veio, mas o mais importante é saber aonde você quer chegar. Saiba de onde você veio, conheça a sua história, mas não se lamente, não reclame. Agradeça porque, de alguma forma, a sua história, seja ela do jeito que tenha sido, foi ela quem te trouxe até aqui. E nós estamos recebendo hoje Mirtha Mello, que é uma ativista social. Mirtha Mello, que alegria, já faz um bom tempo que a gente não se vê, né? E eu queria saber como é que está a sua vida. Você agora como ativista, você fez parte da PECAM durante algum tempo. Me conta um pouco dessa história da sua vida. Em 2013, né, quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu digo que foi um processo de transformação. A vida mudou em 360 graus, né? E depois da descoberta do câncer vem tratamento, vem todo esse processo, né? Essa construção, digo que é uma construção. Com o diagnóstico derruba tudo, o vento vem, derruba tudo e depois você precisa de uma casa para morar, né? Então vem o processo de construção. E veio tratamento, cirurgia e aí agora, depois passado do vendaval, a casa construída, o que é que a gente vai fazer? O que é que eu posso fazer? Então entrou a PECAM, a associação, na minha vida, né? Foi quando, depois do tratamento de câncer, agora olhar para os outros que estão passando, né, pelo câncer e tentar ajudar, assim como eu fui ajudada também, que eu digo assim, o que me motivou foram as pessoas que, quando eu estava no processo de doença, me deram a mão, me estenderam. E agora eu conheci, percorri esse caminho, por que não fazer também esse mesmo processo de ajudar outras pessoas? Então, para você chegar até a PECAM, na época quando você teve o diagnóstico, como é que você chegou até a PECAM? Alguém veio lhe buscar? Foi você que foi buscar? Porque muitas pessoas podem estar passando por esse momento agora e não sabem como buscar. Eu conheci a associação, ela já existia a associação. Ela estava sendo a primeira presidente da associação, ela teve metástase, se afastou da associação, então elas não estavam trabalhando, né? A associação estava esquecidinha ali na caixinha e foi quando eu voltei do tratamento, né? E uma amiga chamou para reativar e juntar um grupo de mulheres, essas mulheres que tinham se dispersado durante esse período. Então foi um processo também de construção da instituição. Foi quando veio não tinha sede própria, né? Não tinha uma sede, elas ficavam em salas que as pessoas deixavam para elas se juntarem, fazerem as reuniões, e foi quando houve, né, a instituição, a sede, e foi um processo de reorganização da instituição, e foi quando eu adentrei na instituição e foi criado da associação da PECAM, foi criado um novo projeto que foi a Casa Rosa, que aí foi quando deu essa continuidade e esse crescimento da instituição. E quando você fez parte da PECAM, no início ela tinha uma forma de trabalhar, como você falou, né? Quais foram os passos que ampliaram
a condição de atender as pessoas, as mulheres com câncer? A gente viu que essas mulheres, elas, além da patologia, da doença, elas também traziam outras queixas, outras dores, né? De ordem familiar, de ordem financeira, né? Psicológica também, muito mexida com tudo. Então, organizar, não só de acolher essa mulher e encaminhar para tratamento, porque isso elas já sabiam esse caminho, embora muitas vezes a gente ajudava a caminhar até chegar ao tratamento. Mas acolher essa mulher como um ser humano como um todo. Era uma mulher que vinha fragilizada porque às vezes o marido, né, abandonava nesse período, a família que não entendia. É um processo que você também está se descobrindo, porque a sua imagem muda, né? É cabelo que cai, é a mama que tem essa simbologia, né? De onde você amamenta, que tem esse elo com o filho, que tem essa simbologia da sexualidade, né? Da feminilidade. Então as mulheres, elas vinham muito fragilizadas nesse sentido. Então acolher não só pela dor do câncer, mas acolher de uma maneira geral e acolher também a família, porque eu digo que por trás do paciente tem sempre um familiar, tem às vezes nem sempre um familiar, mas alguém que está ali por trás dessa pessoa acolhendo. Então o papel da instituição voltar mesmo para acolher a pessoa num todo, não só o doente, né, o que está com câncer, mas que vem com outras queixas também. Tinha algo que você percebia que era mais reincidente quando a mulher com câncer chegava até a PECAM? Essa fragilidade da imagem, principalmente eu acho que o cabelo e a perca da mama, né? Mas muitas delas às vezes nem perdiam, faziam quadrante, mas eu acho que a imagem. A autoestima, mexia muito com a autoestima. Muito. Baixava. De querer se isolar, de não querer ter vida social, de não querer sair. Às vezes até dentro mesmo da família, se afastar mesmo do marido, não querer esse contato mesmo, porque não estava numa fase que estava se achando bonito, que estava se achando bem, para ter esse contato, esse afeto maior. E dentro da PECAM tem psicólogos? Tem psicólogos, né? Quando eu já saí de lá, já tinha uma super estrutura de psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, médico, né? Já tinha toda essa estrutura. E a vida novamente deu uma reviravolta, e eu soube que sua mãe também, já idosa, começou a ter problemas e você teve que se afastar um pouco, né, da PECAM para dar uma assistência à sua mãe e à sua família. Me fala um pouco dessa forma de olhar também para a família, porque muitas vezes muitas pessoas que participam de trabalhos sociais dentro de algumas associações, algumas organizações, elas se dedicam tanto que às vezes esquecem a família, como pode acontecer também com uma pessoa que se dedica ao trabalho e esquece a família. Me fala um pouco dessa situação, de como foi esse momento, de ter que se desprender um pouco da PECAM e de fazer esse trabalho para poder ter forças também, para dar forças para a sua família. Eu digo que família ela é a base de tudo, e a minha família no processo da doença foi a base. Minha mãe foi aquela mãezona intercessora, né? De rezar, de ficar com as crianças para eu ir para o tratamento, e agora já tem que estar no processo inverso, porque ela estava precisando dos meus cuidados. Né, já tinha passado os 4 anos da presidência, era para renovar, eu não optei por fazer a renovação, até porque a instituição também tem que renovar, vindo com outras pessoas, com outros olhares, né? E agora foi o momento de cuidar do interno, da minha família, né? Deixar de cuidar um pouquinho do externo, não que eu deixei totalmente de cuidar, porque as pessoas ainda procuram, mas cuidar agora da minha mãe, dos filhos, da casa. Foi um momento, né, de cuidar da família. E nesse momento de cuidar da família, nós já estamos aí há quase 2 anos, né? Brevemente faremos 2 anos na questão da pandemia. Como foi também esse momento, assim que a pandemia começou? Quais foram suas preocupações? Quando a pandemia aconteceu, todo mundo ficou muito desesperado, todo mundo se trancou em casa, né? Foi o primeiro momento, foi aquele... todo mundo se trancar no seu convívio familiar. Minha mãe morava
né, na casa dela, e eu fiquei com os meus filhos e meu esposo, então a gente teve esse distanciamento que foi necessário, né, e cuidar e tentar trabalhar esse psicológico. Eu acho que todo mundo foi afetado psicologicamente, né? Como eu pude estar no dia a dia com as crianças e ter essa aproximação maior, porque saía para trabalhar, só chegava à noite, iam para a escola e eu tive esse contato maior, para mim eu acho que foi um pouco mais tranquilo passar, né? Para minha mãe já não foi tanto, porque eu morava sozinha, né, idosa, então para ela já não foi tão tranquilo ficar trancada dentro de um apartamento sem esse convívio, né? Para mim já foi um pouco mais fácil, né? E dentro desse processo, mãe psicologicamente não ficou tão bem, né? Vieram os problemas de saúde e teve que ir para minha casa para ficar junto, né? E na pandemia a gente tinha esse contato através, né? A tecnologia nos favorece muito nesse contato, mas a gente sente falta do contato físico. Eu acho que tecnologia nenhuma substitui, né? O tato, o cheiro, o abraço, né? Esse afeto que tecnologia não vai substituir. Você me falava aqui em off que sua mãe tem fibromialgia, né? E também tem algumas outras complicações. Você acredita que esse momento, essa pandemia também fez com que ela se entregasse mais, ficasse mais fragilizada? Contribuiu bastante, porque sem o contato com os filhos, com os netos, né, sem estar o ninho cheio, né, o ninho sempre vazio nesse período, fez com que a fibromialgia viesse, aí ela sentisse todas essas dores, né, e quando veio lá para casa já veio muito fragilizada para ficar no contato, né, ficar no nosso convívio agora, a gente poder cuidar, né, eu digo que ela cuidou tanto de mim no processo da doença, eu virei também a filhinha, né, pequena, a bebê que precisou dos cuidados, e agora, né, o processo inverso do cuidar da mãe, né? Você está devolvendo um pouco desse grande amor, né? Que pai e mãe são aqueles que nos dão a vida, e é algo que nós jamais poderemos dar algo em troca por isso, porque não tem como é que você vai dar algo do tamanho da vida, né? Como é que você pode devolver? Então o carinho, o cuidado é muito importante. E me diga como você se cuidou também durante esse período, como é que estão os cuidados com a sua saúde nesse momento? Né? E agora, minimizando esse processo de pandemia, né, isso já era uma insistência por parte até dos médicos, como mesmo questão de saúde e atividade física, né? E nesse ponto eu sempre fui um pouquinho negligente. Então todo médico que você vai, e atividade física como é que tá, e esse peso corporal e não pode por conta da doença, por conta do câncer. Então foi a hora também de voltar o olhar para mim e dizer, eu preciso voltar a fazer atividade física, eu preciso fazer uma atividade que seja prazerosa, né? E eu comecei com caminhada, final da tarde, vendo o pôr do sol, contemplando os pássaros, e era coisa que o meu médico lá atrás já falava, atividade física não precisa ser cara, não precisa ser pago, só você botar um tênis, uma roupa confortável, vai contemplar o pôr do sol, vai contemplar o nascer do sol, vai olhar, né, o respirar, que eu acho que foi uma coisa que ficou muito marcante para a gente nesse período de pandemia, muita gente sofreu com a questão do respirar, então vai fazer uma atividade física ao ar livre que você possa respirar, né, contemplar esse ar puro. Então foi esse momento que eu também decidi cuidar mais de mim, que faz parte também do cuidado e das indicações de quem teve câncer, fazer uma atividade física. E nessa atividade física, além da atividade física, você incluiu meditação também no seu dia a dia? As orações eu acho que ficaram mais presentes, essa questão da fé, da religiosidade, já que a gente não podia ir até a igreja, então a igreja se fez presente dentro de casa, né? Eu acho que a fé, essa parte da religiosidade, ela ficou muito mais presente, né? De escutar uma palestra, de ouvir às vezes uma música com uma melodia mais tranquila, até para acalmar também mesmo a parte interior. Isso eu fiz bastante. A questão da noite, às vezes eu tenho muito problema com insônia, eu fiquei desde do tratamento, e essa parte de colocar uma música mais tranquila, isso me acalmava bastante.
E foi em período de pandemia, por incrível que pareça, que eu deixei de tomar remédio para dormir, né? Enquanto houve um aumento, né, das pessoas tomando medicação para dormir, ficando mais ansiosa, eu fiz o processo inverso, fui tentando me acalmar e hoje eu já vou fazer quase um ano que eu não estou tomando mais remédio para dormir, né? Incluindo essas outras práticas que no dia a dia eu não fazia. Porque como a pandemia ela fez com que você se internalizasse, fez com que você buscasse aquilo que estava dentro de você, porque a paz interior é uma questão interna, não é externa. Muitas vezes nós queremos buscar fora de nós aquilo que está dentro, e você buscou. E como você falou, quando você ouve uma música tranquila, isso até os neurocientistas dizem, né, que quando você ouve determinado tipo de música que tranquiliza, ela traz ondas cerebrais que elas derramam no nosso corpo hormônios de bem-estar. E isso faz com que você, de repente, diminua, como aconteceu com você, os remédios para que você tivesse que dormir, em função de tomar um remédio para induzir ao sono. Tem tantas práticas que seriam necessárias, né, serem mais divulgadas e mais acessíveis para que grande parte da nossa população pudesse ter acesso e também se conscientizar de que precisam disso, porque muitas vezes, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Por exemplo, você é uma pessoa de fé, aqui eu vejo que você tem o fé, a Mirta, né? O seu lema é fé, foco e esperança. Muitas vezes, quando você chega para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, você fala assim, você precisa ter fé. Que ter fé, que coisa nenhuma, isso não vai acontecer. Acontece muito quando você encontra pessoas e você tenta mostrar para elas que tem um caminho delas agirem dessa forma? Eu sempre, né, nas palestras, né, eu sempre digo que a fé sempre foi muito presente na minha vida. Eu acho que foi ela que foi a minha guia, né? Eu tinha um foco e foi a minha fé que me levou até meu foco, até a minha meta. E eu digo que é independente de religião, é você ter uma crença, você ter a sua religiosidade, independente de religião A, B ou C, e se nutrir dessa fé. Crer, né? Que existe uma força maior que pode te abastecer. Exatamente, né? Que pode te nutrir, te levar a algo que talvez você nem espere que aconteça, mas você nutrir essa emoção, ter esse sentimento de que a tua fé, né, que essa motivação pode te levar. Você acha que o poder do pensamento tem influência? Tem, bastante. E como é que você administrava seus pensamentos? Porque os pensamentos vêm, né? E principalmente quando a gente está passando por uma situação difícil, parece que os pensamentos negativos querem tomar conta da sua mente. Como é que foi esse momento para você? Como é que você administrou, interagiu com isso? Por incrível que pareça, quando eu estava durante o tratamento, a minha meta era a cura. Então, eu acho que tudo fluiu, né? Junto com a família, que eu digo que a família teve sempre uma participação muito especial, o marido, os filhos, né, que ficaram comigo durante o processo de tratamento, enquanto eu estive fora do meu aconchego familiar, dos amigos, né? E depois que terminou o tratamento, eu acho que psicologicamente foi quando eu fiquei mais fragilizada. Terminou tudo, eu não era mais o centro das atenções, eu não era mais a que era cuidada por todos e todo mundo foi seguir sua vida. E foi quando eu me vi assim, todo mundo foi seguir sua vida e agora? Como é que vai ser o meu caminhar? E eu digo, não, eu acho que agora eu preciso fazer uma terapia para me encontrar, para saber o que é que a Mirta, essa nova Mirta, né, nesse pós-câncer, vai fazer da vida, né? E foi quando veio tem alguém que recém-descoberto um câncer, a Mirta pode ir lá e pode dar uma palavra de conforto e dizer como foi o tratamento. Então esse processo surgiu depois do tratamento, né, desse processo de descobrir essa nova Mirta, essa nova versão, né, da Mirta, que talvez já fazia parte de mim, mas não sabia como. Então fui buscar ajuda mesmo de um profissional, porque eu acho que quando a gente sozinha não dá conta, a gente precisa de uma pessoa que nos oriente, né? Precisa de uma ajuda profissional, sim. A humildade, né, de buscar ajuda, porque eu conheço muitas pessoas que não buscam.
não falem que eu estou doente, não vou contar para os meus filhos, não vou contar para ninguém, não quero que ninguém saiba. E se você tocar no assunto, elas ficam bravas. E quando você fala que você vai ao psiquiatra, que você precisou ser encaminhada ao psiquiatra, ainda existe um preconceito muito grande. E quando você diz que você, psiquiatra, passou uma medicação, que às vezes é necessária, claro, né? Uma química necessária para que você possa reagir também, que às vezes sozinha você não tem essa força. Precisa de uma medicação e precisa desse profissional, que eu precisei também, né? Depois do tratamento eu fiquei muito perdida, né? Fiquei totalmente perdida, e foi daí que eu consegui voltar ao eixo, né? E trilhar esse caminho que eu já fazia antes, né? Essa ajuda profissional para mim, acho que foi o ponto de partida. E falando sobre isso, nós temos hoje o Hospital do Amor lá em Arapiraca. Me fala um pouco, você está mais por dentro, me fala um pouco dessa questão de nós termos aqui tão perto de nós agora um hospital que vai tratar de pessoas com câncer especificamente, né? E isso é um grande ganho para nossa Lagoas. Quando eu voltei de Barretos do tratamento, eu sempre falava assim, Barretos para mim foi uma inspiração, assim, foi um cuidado de Deus que teve comigo e me colocou lá. Apesar de estar longe de todo mundo, mas foi um cuidado que Deus teve muito grande comigo. E eu sempre dizia, em cada estado devia ter um Hospital do Amor, que na época era o Hospital do Câncer de Barretos, mas como ele começou a ter outras unidades em outros estados, não podia levar o nome Barretos, e ele foi e mudou para o Hospital do Câncer do Amor, que realmente o amor se faz presente. Eu digo assim que todo mundo, eu sempre tenho direito a levar um acompanhante quando vai comigo, quando meu esposo não pode, então eu sempre levo alguém para sentir também essa experiência que eu vivi, sentir esse cuidado. Então todo ano eu preciso retornar lá, né? E agora aqui em Arapiraca, tão pertinho da gente, tem uma unidade, não é uma estrutura igual a que a gente tem lá, igual a que existe lá em Barretos. Aqui vai ficar resumida a saúde da mulher, não vai fazer tratamento, vai ser para rastreio, para diagnóstico, e de lá encaminhar. Mas só em ter uma unidade onde vai fazer esse acompanhamento dessa mulher, essa mulher vai para lá, ele vai fazer todo o processo de acompanhamento. Se ela já vir com uma suspeita de um diagnóstico, essa mulher tem um diagnóstico, né, de uma estrutura, porque lá na superestrutura de uma máquina melhor, de um profissional que tem um cuidado de quando você entra até quando você sai, até nesses acompanhamentos, porque até hoje eu sinto esse carinho e esse cuidado, né? Eu queria que cada estado pudesse sentir realmente esse amor que eu senti lá. E agora aqui, está para inaugurar em dezembro, se não me engano, né, as pessoas também terem essa oportunidade do cuidado, ter esse diagnóstico inicial que é o que salva a vida. Eu digo que o que me salvou foi esse diagnóstico, né, precoce. Então as pessoas vão ter a oportunidade de ter esse diagnóstico precoce. Então o que a gente pode dizer para vocês, para todas nós mulheres, né, se toque, procure um médico, faça o exame de mamografia, faça a caminhada, cuide da sua saúde, faça os exames médicos todos, uma vez por ano, para acompanhar como é que estão todas as suas taxas. Se cuide, e isso é muito importante. Nós estamos no finalzinho do nosso programa e eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Eu só queria dizer uma coisa antes: o Hospital do Amor em Arapiraca é apenas o início, é o primeiro passo. Quem sabe, né, nada começa sem dar o primeiro passo, é o primeiro passo para que a gente possa futuramente ter todos os atendimentos que tem o Hospital do Amor lá em Barretos. Gostaria que você se despedisse e deixasse uma mensagem. Muito feliz de estar mais um ano aqui com você, conversando, falando um pouquinho sobre a minha vivência e dizer para as mulheres que se cuidem, né? Que a gente cuida do marido, dos filhos, cuida dos outros e às vezes esquece de se cuidar. Então, às vezes, esse olhar interno é importante, você parar, cuidar, para cuidar melhor do outro, né? Porque com saúde a gente pode cuidar de quem a gente quiser. Então, o nosso templo sagrado, o nosso corpo faz parte. Então, mulheres, se cuidem, se amem para amar os outros, para cuidar dos outros. Então, plagiando você, né? Fé, força, foco é muito importante na nossa vida. O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, volta a semana que vem, oferecendo a você sempre
pessoas que fazem o bem na sociedade. Eu estou esperando você aqui.